vou dar um zoom aqui. Ó, pessoal, esse daqui é o do meio, que a gente adicionou de 1 metro. Ele vai passar por cima desse daqui, por cima, e aqui no meio você vai puxar e pegar ele. E aí você puxa ele inteiro, aperta o nó e escorrega o nó já apertado no fio que a gente chama de guia, que é esse daqui. Fio guia, por que esse nome, galera? Porque ele é o fio base para os pontos que a gente tá dando. Então, sempre o fio da base dos pontos é chamado de fio guia. E aí, você vai passar agora ao contrário, por baixo, tá vendo? Por baixo do guia e pegar aqui por dentro dessa argolinha que deu aqui, ó. Então, você pega por dentro. Aperta e puxa ele já ajustado, ó, até a parte de cima, para ele ficar bem apertadinho. E aí, vai fazer a mesma coisa, tá vendo? Ele ficou virado pro lado de cá, e aí você faz a mesma coisa aqui, ó. Passa por cima e pega aqui no meio. Aperta e encaixa lá em cima. Passa por baixo e pega pelo meio. Aperta e encaixa lá em cima. Faz a mesma coisa do lado de cá, ó. Passa por cima e pega pelo meio. Passa por baixo e pega pelo meio. Passa por cima e pega pelo meio. Passa por baixo e pega pelo meio. E aí tem que tomar muito cuidado, ó, pra você fixar esse fio aqui e apertar o nó, mas sem estrangular, pra não juntar os dois lados, tá? Isso é uma coisa que a gente vai pegando com a prática que a gente vai fazendo. Passa por cima, pega no meio, encaixa lá em cima, volta. Ó, eu dou uma puxadinha ali pra ajeitar, aperto antes e deslizo no guia. Esse é um segredo muito bom, ó, gente. Você aperta antes e desliza no fio guia o ponto que você tá dando. Por quê? Fazendo desse jeito, né, o ponto encaixa ali bem certinho, sem ficar frouxo nem nada do tipo. Então, você vai, aperta, passa por cima, por dentro, ó. E aí, sempre vai ficar uma perninha assim, tá vendo? Ó, passa por cima. Por dentro. Por cima. Por dentro. Por cima, por dentro. Acho que deu pra entender, né, pessoal? Vou dar uma acelerada nesse vídeo e volto quando eu tiver feito toda a dimensão dessa pedra. Bora pro tutorial, pessoal. Aqui eu tenho 2 fios, cada um deles tem 60 centímetros. Eu vou marcar o meio deles, dobrar no meio. Nessa partezinha aqui que tá ao meio, eu vou medir o meio do meu cristal. E aqui, quando der a conexão aqui em cima, tá vendo? É onde eu vou prender na prancheta, ó. Pra ficar mais ou menos ao redor do cristal. Então, eu pego a minha presilha, prendo aqui na prancheta, puxo pra baixo. E agora eu vou medir a lateral do cristal entre esses 2 fios. É como se o cristal tivesse que caber aqui, ó. Então, aqui no caso, eu vou ter que dar uma alargadinha, ó. E o cristal tá cabendo exatamente no meio dos 2 fios. Não pode ser muito maior, porque senão engole a pedra. E também não pode ser muito menor, porque senão a pedra fica frouxa. E aí, eu vou pegar um fio de 1 metro. Esse meu cristal aqui, eu nem medi ele com vocês, né, pessoal? Esse meu cristal aqui tem 3,3 centímetros por 2,3. É uma Apache Gold, pra quem não conhece. É uma pirita com um outro tipo de cristal. E aí, esse fio de 1 metro eu vou pegar, vou colocar aqui no meio. E vou prender na presilha também. Deixar ali na medida certinha.
e vou começar a dar o ponto. Ó, aqui, pessoal, a minha linha tá acabando, né? Tá no final. E muito provavelmente, tenho certeza, na verdade, que não deu ao redor da pedra ainda, ó. Tá vendo? Tá faltando esse pedaço aqui. Ou seja, eu calculei alguns centímetros a menos, o que é muito comum acontecer no castroado, porque, pelo menos eu, não consigo ter uma dimensão pelo tamanho da pedra de exatamente quantos centímetros vai dar. Então, eu vou adicionar mais um pedacinho de fio aqui, é mais um pedaço de 60 centímetros, e vou adicionar aqui. E como que a gente vai fazer isso, ó? Esse pedacinho que ficou aqui, a gente vai jogar pra parte de trás, que é a parte de baixo. Vou colocar o dedo aqui pra firmar. Vou pegar essa ponta, passar por cima e por dentro. E pegar essa daqui, passar por baixo e por dentro. E aí, depois que eu tiver feito isso, passado e feito o nozinho, eu vou soltar e vou puxar as duas pontas pra baixo, fixando elas bem. Subo ela, ponho ela lá em cima. Por que que eu coloquei desse lado de cá, gente? Porque o ponto acabou do lado de cá. Então, eu começo colocando aqui, tá? Pra não ficar um ponto a mais desse lado. E volto a dar ponto até chegar no tamanho que eu quero. Então, ó, volto normalmente por cima e por dentro. E por baixo e por dentro. Ó, vou fazer um movimento devagar pra vocês verem, ó. Esse fio tá aqui por cima e por dentro. Por baixo e por dentro. Tá vendo, ó? Aperta antes, desliza já com ele apertado, igual eu tinha falado anteriormente. E vamos lá pra gente acabar esse castroado. Ó, eu fiz mais um pedaço, né? A partir de onde eu adicionei, que foi aqui. Fiz mais um pedaço. E agora, fecha a pedra, né? Fecha a pedra. Então, eu vou queimar alguns fios aqui antes de encaixar esse castroado na pedra, tá bom? Então, eu vou primeiramente queimar esses dois aqui, que foi o que sobrou e o que eu adicionei. Eu puxo bem o fio pra poder ajustar bem o nó. Corto rente, mas não muito, tá vendo, ó? Eu deixo um toquinho aqui. Deixa esse toquinho ali, vem com o isqueiro e põe a parte da chama, ó. Tem uma parte da chama que ela fica azul. Então, a gente vai encostar essa parte da chama azul. Porque essa parte amarela da chama, da parte de cima, ela fica muito quente. E ela acaba soltando uma fumaça preta. Então, se sua peça, no meu caso aqui a peça é preta, não vai acontecer isso. Mas se a sua peça for clara, a chance dessa fumaça manchar e você perder sua peça todinha é muito grande. Já aconteceu comigo algumas vezes e aí eu aprendi. Não cometam o mesmo erro que eu. E aí você puxa essa daqui também, que é a pequenininha, né? Que tava lá em cima, que foi a primeira que você adicionou. E essa daqui também, que foi, no caso, a última, né? Que a gente tava trabalhando com ela. Minha tesoura tá dando uma mascada, mas se Deus quiser, vocês vão ter uma tesoura ótima aí na casa de vocês. Que não vai acontecer isso. Queima com a parte azul da chama. Se o dedo já tiver calejado, gente, bate a pontinha do dedo. Se não, bate o finalzinho aqui do isqueiro, ó. Meu dedo de tanto queimar, ele já é até manchado, ó. E aí, a gente vai virar esse lado de cada peça, né? Ajustar aqui direitinho. E aí, ó, pra vocês verem o lado do castroado, ó. Esse lado aqui é o que abraça a pedra. E esse lado aqui, que tem as voltinhas, é o lado que vai ficar pra fora. Então, a gente vai abraçar a pedra com esse lado aqui, que tem tipo uma canaleta. Antes de abraçar a pedra, eu gosto de passar o isqueiro assim, ó, porque eu acho que dá uma fechada nessa canaleta. Não sei explicar, eu acho que ela dá uma enrugadinha, sabe? E acho que fica melhor. Pega a sua pedra, dobra o seu castroado no meio bem certinho, marca o meio dele.
E aí aqui você vai ter uma ideia mais ou menos de onde é o meio da pedra, né? Essa parte aqui eu vou colocar pra baixo, vou encaixar o meio bem no meio do castroado. Subir abraçando o cristal. E aqui, ó, sobra um pedacinho. E é exatamente esse pedacinho que eu quero que sobra. Por quê? Esse pedacinho, quando eu der o nó, vai ajudar a fixar ali. Então, eu puxo esse fio de cá, eu vou prender essa pontinha aqui, ó, no canto de cada prancheta. Acho que não vai dar pra ver aí, né, a presilha. Mas eu prendo essa pontinha no canto de cada prancheta. Venho 2 nós, passo por dentro e por cima. Aí, esse é o nó comum, ó, por cima e por dentro, tá? Na parte da frente eu vou conseguir mostrar melhor pra vocês, porque eu não tenho que prender desse jeito aqui. Ó, e agora vamos fazer na parte da frente, ó. Esse daqui vai ser o fio guia, pra vocês entenderem muito bem como faz esse fechamento, ó. Esse daqui vai ser o fio guia, o fio que tá à direita vai ser o guia. Então, ele passa por cima e o fio da esquerda vai passar por baixo. E aí, a gente vai dar 2 nós, que como é esse nó? Passa por cima, ó, passa por cima e por dentro, ó. E aí, faz a mesma coisa de novo, ó, por cima e por dentro. Aperta um pouco antes, ó, pra já encaixar apertando. E aí, você aperta bem apertado, volta aqui atrás, solta o primeiro nó. Se quiser, pode soltar com a ajuda de uma agulha, pra ficar mais fácil. E aperta o primeiro e aperta dando o segundo, pra ficar bem firme. E aí, vai ficar assim, aqui em cima vai ficar um buraquinho, mas a gente já vai tampar esse buraquinho, tá bom? E, ó, a pedra tá bem firme, não cai, tá segura, tá bom? E aí, agora a gente vai começar a adicionar os fios no nosso castroado. Como a ideia é ensinar pra vocês exatamente da forma que eu faço, então, gente, eu não conto muitos fios, tá? Eu corto alguns fios, aqui eu cortei 20 fios de 60 centímetros cada um. Inclusive, eu esqueci de falar no início do vídeo, gente, eu trabalho com a linha Zita, a única marca de linha que eu uso aqui no ateliê, tá bom? Essa daqui é a P4, que é o fio de 1 milímetro de espessura, fio encerado, tá bom? Na cor preta. Então, olha que lindo, maravilhoso, é um preto bem preto. Já testei algumas linhas, essa foi a que eu mais me adaptei, mas claro, você pode se adaptar com outra. Vou pegar aqui uma agulha de tapeceiro, que é uma agulha que tem um buraquinho aqui maior, né? É uma agulha um pouco mais grossa. E vou passar o fio encerado por dentro da agulha, só a pontinha assim. E agora eu vou começar a adicionar fios aqui nesse castroado para poder fazer o trabalho em volta, né? E aí, para adicionar fio, como eu faço? Ó, eu vou pular o primeiro par aqui, esses dois aqui, né? O primeiro par. E vou adicionar aqui no segundo par. Tá dando pra vocês verem aí, ó. Tá vendo, ó? Pulei, aqui tem o buraquinho que eu falei com vocês que ficou, né? Aqui tem o primeiro par. E aqui eu vou adicionar no segundo par. Vou pegar mais um fio e vou pular um fio. Então, ó, eu peguei aqui nesse par aqui, né, gente? Eu vou pular esse fio aqui, ó, só esse, e vou pegar no próximo par aqui, ó, tem 2 aqui, tá vendo? Vou pegar esses 2 aqui do par. Então, é sempre assim. Pula um, pega o próximo par. Então, ó, puxo todos os fios pra cá. Vou fazer a mesma coisa aqui. Opa! Vou pular um fio e vou pegar o par. Então, sempre vai ficar revezando. Vai ser um par na frente e um par atrás. Um par na frente e um par atrás. Desse jeito, a gente vai ter bastante fio pra trabalhar.
vem aqui e passa por dentro. E aí passa com o fio na agulha. Vem aqui. Aí aqui é onde ficou a nossa junção, ó. E tá vendo que tá faltando um fio aqui? Então, a gente vai prender em um só, mas vai ser como se tivesse prendido em dois. Né? E vai pular o próximo aqui, que é esse que tá aqui no lugar, né? Porque o que não tem é um que a gente teria que prender. Então, a gente pula o próximo. Esse daqui, ó, tem ele, pula ele e encaixa nesse aqui de cima. E eu vou fazer isso em volta da pedra toda, tá, pessoal? Vou tirar o zoom aqui, vou fazer isso em volta da pedra toda. E volto pra gente continuar fazendo o nosso castroado. Pronto, pessoal. Adicionei todos os fios aqui no meu castroado, tá bom? E agora eu vou separar metade dos fios pro lado e metade pro outro. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é nesse buraquinho aqui que ficou, tem aqueles dois primeiros fios, né? Que foi os fios que a gente fez o castroado, esses fios aqui. Um sai de trás, o outro sai da frente. Eu vou pegar os dois de cada lado, então é dois do lado de cá, dois do lado de cá, e vou dar um aperto. Mas um aperto bom mesmo, gente, pra poder o quê? Ajustar essa pedra, porque de tanto passar a agulha dá uma afrouxada. Então, aperta mesmo, mantém esses dois fios na mão. E agora a gente vai contar quantos fios tem de cada lado. E aí, pra fazer essa divisão, eu vou fazendo aos pouquinhos, né? Pra eu não ter que contar tudo e dividir, eu faço assim, ó. Eu pego o primeiro aqui, e aí pego o par dele, né? Que, como a gente enfiou um fio, ele pega de um lado e sai do outro. Então, ó, eu vou contar 5 de um lado. Então, eu venho 1, 2, 3, 4, 5 pares de um lado. E aí, eu vou contar a mesma quantidade de pares do outro lado. Então, eu venho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pares do outro. E aí, eu separo esses que estão aqui pra cima. Então, tem a mesma quantidade. Vou separar mais 5, então, porque ainda tem bastante fio. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui é a mesma coisa. Quando ficar na dúvida, ó, dá uma puxadinha, o fio que mexer, ó, é porque é o par dele. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, a gente já ficou com 10 de cada lado, né? E aí, aqui no meio sobrou 3. Pra dar uma quantidade exata, vai ficar como? Um pro lado de cá, um pro lado de cá. E esse daqui vai ficar no meio, né? Metade pra um lado, metade pro outro lado. Então, a gente vai pegar metade desses fios e vai colocar novamente aqui na nossa prancheta. A metade exata dos fios, tá, gente? Então, eu vou pegar uma presilha, vou prender, né? Se você for a prancheta, é só prender aí. Eu gosto dessas presilhazinhas. Elas vendem em qualquer papelaria, gente. Tem um custo bem baratinho, não é muito caro, coisa de 80 centavos. Essas pequenininhas aqui eu paguei 30 centavos, essa maior eu paguei 1,20. E aí eu vou pegar mais um fio de 60 centímetros, dobrar no meio, colocar o meio dele aqui, no meio do meio da pedra deitada, subir com ele e prender ele aqui em cima. E aí eu vou pegar o primeiro fio aqui, que é o fio que a gente dividiu, né? Que ficou um pra lá e um pra cá. E vou dar 2 pontos sobre esse fio. Pra eu fazer isso, eu vou pegar esse fio e vou encostar no castroado pra o ponto ficar bem coladinho. Vou pegar o fio que eu vou dar o ponto. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês conseguirem ver bem de perto. E vou dar, ó, passa por cima e pega pelo meio. Passa por cima e pega pelo meio de novo. Isso é um ponto, tá, gente? A gente fala 2 pontos, né? E aí é um ponto que a gente coloca no lugar e o outro ponto pra firmar. E aí esse vira um nó. Então, a gente vai fazer esse mesmo ponto com cada um desses fios aqui em volta. Por quê? Dessa forma, a gente segura o castroado e os fios não vão ficar deslizando, né? Esse ponto é pra prender os fios antes da gente começar a trabalhar. Então, ó, a gente vai fazer a mesma coisa com o próximo. Passa por cima, por dentro e puxa.
Não puxa muito, senão você vai diminuir o fio do lado de cá. Passa por cima, por dentro e puxa de novo. Aí, esse segundo ponto, você pode dar uma apertada maior. E aí, vai pegar o par dele aqui, ó. Vai passar por cima e por dentro e puxar. Por cima, ó, toda vez que a gente passa por cima, sobra esse negócio aqui, né? Esse lado aqui. E aí, a gente pega por dentro e puxa. Faz a mesma coisa aqui, ó. Passa por cima, por dentro e puxa. Com o próximo par. Se no início você achar confuso separar os pares, antes de você dar o nó, tenta visualizar qual é o próximo par, puxa o próximo fio e separa dessa forma, assim, o próximo par dos outros fios. Porque na hora que você puxar, ó, você vai ver que um não vai andar, um vai andar com o outro aqui assim. Então, você não vai confundir, tá bom? E vai fazendo os nós, ó, sempre mantendo o guia, nunca afastado do castroado, sempre colado. Se precisar, firma esse dedo aqui em cima e cola o guia, ó, empurra o guia com o dedão. Tá vendo o meu dedão aqui empurrando o guia, ó? Esse dedo empurra o guia e cola ele no castroado. E aí, você vem dando os 2 pontos sempre apertando bem. Passa por cima, pega pelo meio, aperta. Passa por cima, pega pelo meio, aperta. Aqui é a mesma coisa, passa por cima, pega pelo meio, aperta. Passa por cima, pega pelo meio, aperta. A gente vai fazer isso em volta do castroado todo do lado de cá, nessa metade. E eu volto pra mostrar pra vocês. Aqui eu tô chegando no final, então eu virei a peça, mas deixei só a metade pra cá. E aí, eu vou continuar passando por cima, ó. Eu vou passar por cima dos últimos, né, que foram aqueles que eu adicionei. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas a gente deixou 2 fios. Um em cima, na parte da frente da pedra, e um atrás, na parte de trás da pedra, né? Esses 2 castroados aqui. Então, esse castroado aqui de trás, ó, o que tá atrás, saindo do fundo da pedra, a gente vai usar primeiro. A gente vai jogar ele pra frente e dar 2 pontos nesse fio guia aqui. E com esse aqui, também, o que tá saindo da frente, ó, passa por cima e pega por dentro. É sempre o mesmo movimento, ó, passa por cima e pega por dentro. Sempre o mesmo movimento, tá bom? E aí, a gente vai pegar essa peça aqui, virar ela, né? Separar aqui a metade de novo, né? A metade pra cima e a metade pra baixo, ó. Esse fio aqui é aquele que ficou um pouco lá dentro, um pouco na parte de cima e um pouco na parte de fora. Vou fazer a mesma coisa, eu vou prender com a presilha aqui. Vou pegar um fio preto de 60 centímetros, dobrar no meio, colocar no meio aqui, puxar, prender e começar a dar ponto sobre ele. Do mesmo jeito, então, ó, vou colar ele aqui, ó, deixar ele sempre colado, né? Cuidado pra não puxar ele demais aqui, igual eu fiz. E não perder o meio. Deixar ele sempre colado aqui no trançado, né? No castroado. E dar 2 pontos, ó, passar por cima e pegar por dentro. 2 vezes o mesmo movimento, tá, gente? O castroado, a gente passa primeiro por cima e depois passa por baixo, né? Esse é sempre o mesmo movimento, ó. Por cima e por dentro, por cima e por dentro. O nome desse nó é nó festonné, esse nó que a gente dá 2 pontos iguais, né? Por cima e por dentro. E esse nó faz infinitas, né, possibilidades. Então, por cima e por dentro. Por cima e por dentro. E aqui, gente, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Eu vou pegar esse fio guia, vou pegar o fio que tá atrás aqui do castroado, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem melhor. Opa! Ó, aqui atrás do castroado tem um fio saindo e na frente tem outro, que é aqueles que a gente deu o ponto. Eu vou pegar o que tá atrás primeiro e vou dar o ponto por cima e por dentro, e por cima e por dentro de novo aqui. E aqui, com esse último que tá saindo da frente, a mesma coisa. Por cima e por dentro, por cima e por dentro. Aqui eu tenho os 2 fios guias que atravessaram
o lado de cá e o lado de cá. Eu vou pegar esse daqui da direita, vou passar por cima do da esquerda e vou dar 2 pontos com o da esquerda sobre o da direita. Então, ó, 1 ponto, 2 pontos. Fazer a mesmíssima coisa aqui deste outro lado. A gente finaliza a nossa aula de castroado, ó. 1 ponto, também pego o da direita e passo por cima da esquerda, tá, gente? Sempre o da direita passando por cima do da esquerda. E com o da esquerda a gente dá 2 pontos. Por quê? Aí essa pontinha fica pra cá e essa pontinha pra cá. Desse jeito fica bem simétrico, bem certinho. Olha só que castroado lindo, pessoal. Super lindão. E pronto pra começar a trabalhar, ó. Com bastante fio de cada lado. Pronto pra gente fazer um designer bem lindão aqui. E criar a nossa joia fabulosa. Nessa pasta gold lindíssima.